Sabe quando você perde um amigo ou quando termina um relacionamento amoroso? Você fica com uma sensação de vazio. Mesmo que você entenda, você ainda se sente meio estranho, incompleto. Pode parecer meio dramático, mas é um pouco do sentimento que eu tive quando eu compreendi um pouco do que eu vou falar pra você nesse vídeo aqui. Fala galera, Pantera Snake trazendo mais um vídeo. E bom, antes de começar, já passa na descrição, entra no site da Heavy Subs, garante o seu suplemento lá, a sua mochila, a sua roupa, o que você quiser, usando o cupom do Pantera. Para começar, eu já quero ir direto ao ponto, depois eu vou explicar o porquê. Mas competir não vai resolver a sua vida, e na verdade só tende a piorar a sua vida. Eu acredito que nós brasileiros gostamos muito do arquétipo do herói salvador, aquele cara que veio de baixo e venceu na vida. Se você observar, a maior parte dos nossos ídolos em vários esportes aqui no Brasil seguem aquele padrão de sair da pobreza e com a força do seu talento e trabalho duro consegue mudar a vida da sua família, sabe, a sua vida, tudo. Hoje nós temos no bodybuilding brasileiro o exemplo máximo disso, que é o Ramon, que graças a pessoas como o Renato fez com que essa ideia ficasse ainda mais forte no imaginário de jovens brasileiros. Essa é a primeira coisa que me vem na cabeça. Ele tá sempre. É o cartão de visita. Então, tipo assim, ele tem a beleza, mas você tem que ser profissional e analisar de onde vem o sucesso, né? Quem foram as pessoas responsáveis por colocar? Porque o Ramon é especial, mas tem outros caras especiais espalhados por aí. Mas ninguém sabe, entendeu? Então, existiu todo um trabalho feito em cima dele. Até do Rafael. O Rafael foi o primeiro cara que pegaram e colocaram, tipo, o bagulho dos campeões lá. Ele foi o primeiro cara do YouTube. Então, existiram pessoas que foram visionárias e viram ali no Rafael, viram no Ramon o potencial, se uniram, sabiam o que é que eles precisavam ser feito e casaram, entendeu? Eu gosto de usar o Ramon como exemplo porque muita gente brinca de maneira até pejorativa que o Ramon ele é o Neymar do fisiculturismo. E cara, excluindo certas sutilidades da história de cada um, contexto e tudo mais, eu acho que a gente pode realmente considerar que né? No sentido específico de que o Ramon ele é 1 em 1 milhão, não pela questão genética, mas pelo contexto e pelo momento em que ele foi descoberto, assim como o Neymar. Tá, não quero desrespeitar o gosto de ninguém, mas assim, ninguém é tão especial que não possa ser superado. Então, existem vários Neymars que simplesmente não estavam em Santos numa seletiva de futebol, sendo vistos por um olheiro, ou que foram treinadas pelo seu pai, ou coisa do tipo. Eu não gosto de falar usando essa palavra, mas a gente precisa concordar que algumas pessoas têm sorte. É óbvio que quando a sorte encontra o trabalho duro e a preparação, vamos dizer assim, você tende a melhorar a sua sorte, né? Então assim, não adianta você, vamos supor que você tenha a genética igual a do Ramon. Você ficar deitado no sofá esperando que alguém te descubra não vai fazer com que alguém te descubra. Mas o ponto que eu quero levantar é que na cultura do brasileiro, por mais que a gente adore o futebol, poucas pessoas depois dos seus 18 anos de idade, eu diria às vezes até 14, 15 anos de idade, continuam sonhando com o sonho do futebol. Porque hoje a gente já tem muito bem estabelecido que se você não entrou para um time de futebol em tenra idade, novinho, você meio que não vai ser jogador de futebol nunca mais, né? É uma realidade muito dura, mas que as pessoas aceitam com muito mais facilidade. E no fisiculturismo a coisa ela parece ser muito democrática, mas esse vídeo tá aqui para te dizer que as coisas não são tão democráticas assim. Eu Então diria. você não pode esperar que alguém vá pegar você e fazer isso. Se você mandar mensagem pra mim, pro Super, por Ed, me dá uma oportunidade aí, mano, você vai ser mais um que tá pedindo e por que dar pra você? E como homem, você já tem que entender, porque eu falo com homens, eu não entendo a dor da mulher. Como homem, você tem que entender que a gente é construído em cima de trauma. Você tem que ralar, você tem que merecer.
Eu me fudi pra caralho pra chegar onde eu cheguei, tá ligado? Por que que eu vou agora dar aqui pra você assim do nada? Mesmo os moleques que eu pego, eu não pego assim e falo, ah, toma aí. Eu falo, não, mano, não, é assim que vai funcionar. Você vai trabalhar por isso aqui, entendeu? E isso é muito importante deixar claro. E eu precisava muito entender onde é que eu tava entrando quando eu era mais novo, porque eu não sabia. Eu achei que era um esporte, eu achei que se tratava de chutar a bola no gol, entendeu? Eu achava que as coisas funcionavam diferente, eu me frustrei muito. Existia toda uma política. Quando eu fui para os Estados Unidos para poder competir, os caras já chegaram para mim assim: ah, você tem que ir lá na academia do Steve. Tem que Por quê? fazer aquele protocolo. Por quê? É porque ele precisa te ver. Por quê? Porque ele precisa te ver treinando, ele precisa ver se ele gosta de você. Eu falei, por quê? Por quê? Entendeu? E eu tô falando aqui que é roubado? Não, mano, a NFC é uma federação muito. É a mais justa, pra ser sincero. Eu acredito que é a mais justa. Cara, isso tá criando um fenômeno hoje em dia que tá muito comum você ver pessoas com mais de 30 anos de idade perseguindo o sonho do fisiculturismo, acreditando que um Procard ou vencer um Pro Show ou até mesmo vencer uma competição amadora vai fazer com que a vida deles se transforme. Não vai, cara. Hoje nós somos o país que tem mais atletas amadores no mundo. Estatisticamente, isso significa que, mesmo que você tenha a genética do Ramon ou uma genética superior, se ela não estiver muito em voga, no lugar certo, na hora certa, etc., você é só mais um. Não se iluda achando que você vai sacrificar dinheiro de aluguel, vender o seu carro, vender sua avó e tudo para ganhar uma competição achando que vai mudar alguma coisa, porque não vai. Hoje, para completar esses dados, nós somos um dos países que tem mais atletas pró sem patrocínio nenhum, tá ligado? Tudo bem que isso tem a ver porque aqui tem muito atleta pró, né? Mas se a gente for observar, por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria dos atletas pró não tem patrocínio e, por incrível que pareça, o Brasil é o país que mais paga. Então, você entende como que a conta é muito desbalanceada? Nós somos o país onde tem mais atletas patrocinados e ainda assim a gente está falando de 1%. Então a gente volta lá um pouco naquela comparação que eu fiz com a questão do Neymar. Quantos Neymares que existem? Só tem um Neymar, né? Assim como só tem um Ramondino. Só tem um Rafael De Brandão. fisiculturismo, né? Se você pretende seguir carreira, você tem que entender uma parada. Bodybuilder não pode ser mendigo, mano. Você tem que parar agora de ser mendigo. É chato que eu vou falar, mas é uma realidade. Bodybuilding é um esporte que seria para pessoas ricas, só que é praticado por pobres. Por que eu falo isso? Cara, no Brasil hoje, para você conseguir viver, né, bem e praticar o bodybuilding de forma consistente, tendo bons resultados, é preciso um alto investimento. A comida hoje é muito cara, proteína nem se fala. Hoje o quilo do patinho tá R$ 40, mano. Um tempo atrás, 40, R$ 45 era praticamente um quilo de filé mignon, mais ou menos, tá ligado? Se eu não me engano, era no máximo 50 conto filé mignon, um quilo. Hoje você acha de 70, 80, R$ 90 por aí. A dieta tá muito cara. O investimento é muito caro, né? Hormônios de qualidade são caros. Uma testosterona aí você não vai achar por menos de 200 conto às vezes. Então, a coisa que eu mais vejo é atleta fazendo rifa, é atleta fazendo um monte de coisa para poder competir, quando na verdade ele não deveria estar pensando em competir, mas pensando em adquirir uma nova fonte de renda. Procurando adquirir uma nova maneira de ganhar mais dinheiro por a partir disso aí conseguir investir no seu esporte, investir no seu sonho. Eu gosto muito dessa colocação que o PJ Bodybuilder faz porque ela ilustra muito bem o que eu tô querendo dizer aqui. Que é o seguinte, as pessoas elas sacrificam muito, porque o bodybuilding ele vai exigir sacrifícios não só financeiros, mas sociais e de todos os aspectos possíveis da sua vida, porque é um esporte de 24 horas por dia. Se você não comer errado, você se ferrou. Se você não dormir, se você dormir errado, você se ferrou. Se você treinar errado, você se ferrou. Então assim é tudo, é o tempo inteiro. As pessoas elas estão sacrificando tudo isso por quê? Porque elas têm um objetivo, vencer, mas elas esperam algo em troca. E esse é o ponto. Você não vai ter nada em troca. Se você hoje for fazer as contas, eu vou tirar com exceção hoje a premiação do Mr. Olímpia,
Eu vou nem especificar a categoria, porque senão a gente ficaria aqui o dia inteiro, tá? Mas Mister Olímpia, ou competições como o Dubai Pro e, salvo engano, o Arnold Classic e o Pittsburgh, tá? A gente tá falando de 4. Existem pelo menos uns 30 Pro Shows aí por ano. Nenhum deles paga um prêmio que seja nem metade do valor que você vai usar para se preparar para a competição. Você tem noção do que é isso? Bom, você vai entrar numa competição que vai ter no mínimo 15 caras, você corre o risco de ficar inclusive em último, e mesmo se você ganhasse, você não ia pagar nem metade do que você gastou para se preparar. Entrou, ganhou, não conseguiu dar um sorriso no palco. Entrou, ganhou e morreu. Saiu de lá, hospital, chegou no hospital, ó, não dá pra fazer nada. Falência dos rins. Tá que pariu. Falência renal pesada. Então, assim, aceitar esse tipo de protocolo do dirigente que não treina, que não compete, Tem nem noção do que não tem nem noção do que tá acontecendo, só tá vendo dinheiro atrás daquilo. Pô, isso não se faz, cara. Isso não se faz. Pelo menos tinha dinheiro envolvido. Não justifica, mas pelo menos tinha dinheiro envolvido. Agora, o que a gente vê aqui no Brasil? A mesma conduta extremista para ganhar um troféu de lata, um saco de uma porcaria, um tapa nas costas. Eu sou contra. Isso é ego puro. Uhum. Só. Mas também é um problema que o atleta também tem que tratar, né? Porque o ego dele também de, porra, eu tenho que competir 30 vezes durante o ano, ganhar o Mister sei lá o quê. Quantos caras que tem esse insight que você acabou de falar? Que você conhece? Que tem essa capacidade de entender isso? Uhum. Quantos caras você conhece? Eu não conheço. Também não. É fundamental. O que você falou é fundamental. Mas isso não acontece. O atleta fica solto com o ego dele. Algo que piora ainda mais toda essa situação do bodybuilding é a questão do uso de substâncias que são extremamente perigosas para a nossa saúde, principalmente se são abusadas. Bom, muitas pessoas acreditam que a resposta para você vencer tá nos esteroides, e não tá. Uma pessoa com boa genética nunca vai precisar abusar. Ninguém aqui tá falando que você vai tomar uma Durateston por semana e vai virar um Mr. Olympia se você tiver a genética do Ronnie Coleman. Não, você não vai. Não é assim que as coisas funcionam. Mas as pessoas acreditam que abusar é a resposta. E eu vejo muitas pessoas frustradas por não conseguirem vencer campeonatos e elas acham que a resposta está em abusar dessas substâncias, quando na verdade ela é uma pessoa que não tem genética para esse esporte. Então é um pouco do que eu estava falando sobre a ilusão da democratização que tem no fisiculturismo. Das pessoas acharem que tipo assim, é só usar e treinar muito e comer muito que eu vou chegar lá. Não, você não vai. Eu queria pedir licença aqui para falar, por exemplo, do Marcelo Cruz, que é um excelente treinador, mas que ele mesmo já disse publicamente: eu não sou um bom exemplo de boa genética. Ele é um cara que tem o trabalho todo alinhado, mas ele sabe que ele nunca vai ser campeão do Mr. Olímpia, mesmo em questões técnicas ele sendo superior a muitos atletas, pelo simples fato dele não ter linha, não ter arredondamento, não ter o look que a federação, que também é uma empresa, procura. Na minha opinião, hoje eu posso dizer, são pessoas mais inteligentes. Cara, eu aqui... Por exemplo, tá te chamando de inteligente. É, porque eu fui o cara mais criticado aqui do meio, porque eu nunca competi. Todo mundo, nossa, tá com esse shape, você é burro, você não compete. Eu falei, cara... Competir pra quê? Você vai se colocar num estresse extremo pra ganhar um tapa nas costas? Então, e ficarem falando, olha, eu não acho que ele ficou tão bom. Olha, ele não me surpreendeu. Ó, no fibroglúteo, Geralmente quem assim, fala também. isso é quem não sabe nada de nada do esporte. Que vai te criticar. Ó, e eu acho que eu só tô vivo até hoje porque eu não passei por processo de E eu finalização. via ali no canto esquerdo, tinha umas mesinhas, e eu sempre via um cara de bigode sentado com um caderno, fumando cigarro. Fazia umas anotações no caderno, fumando cigarro. Tá de sacanagem. Aí eu... Tá de sacanagem. Não tô falando. Sério. Não, é sério.
fumando cigarro, barriga. Aí eu comecei a ver. E quando eu fiquei mais próximo, dentro da Golds, porque ele fazia assim, ele era tão pouco conhecido, valorizado, né? Conhecido Sério, ele talvez. tava largado lá? Largado, tão pouco conhecido e valorizado. Ele era conhecido, mas não era valorizado. Sim. Que ele dava aula assim para grupos de japoneses que apareciam. Eu via ele com 5, 6 japoneses nas máquinas Nautilus lá. O que esse cara tá fazendo, né? Então, aí ia embora, saía, sentava, acendia o cigarrinho dele e ficava lá fora. Na dele. Doido, hein, cara? Amargo. Puta, o cara... Hoje ele é visto como uma das maiores lendas, né, do treinamento no mundo inteiro. Ovacionado, e ele morreu meio que... No ostracismo ele morreu. Morreu sem glamour, né? Nunca darem pra ele em vida o que ele merecia, que era o respeito que ele louco merecia. isso daí, né, cara? Que ingrato, né? A vida é ingrata às vezes, né? Foi muito ingrato com ele. Eu tinha admiração, respeito, mas tinha um pouco de pena. E eu pensava comigo, eu não quero terminar desse jeito. Que louco, né? De jeito nenhum, entendeu? Por isso que... Bom, isso daqui não é um canal de coaching nem de empreendedorismo, então eu não posso te dar a resposta. Mas se você ficou até aqui e você ainda quer competir, eu diria para você o óbvio. Procure uma fonte de renda, mesmo que seja dentro do esporte. Repetindo, eu não posso te dizer como, porque eu mesmo não ganho rios de dinheiro com o YouTube, ganho bem pouco, para ser bem sincero, então eu acredito que essa não seja a resposta. Mas, sendo abstrato ou não, é isso que eu posso te falar. Busque o dinheiro e depois busque competição. Você vai perceber que no final das contas, às vezes você ganhando dinheiro, você vai até perder a vontade de competir. Você vai perceber que você estava competindo único e exclusivamente por dinheiro e não por paixão. Fisiculturismo tem que ser paixão, mas infelizmente é uma paixão que é sustentada por muito dinheiro e é um esporte ingrato. Eu, Pantera Snake, que vos fala, amo isso, mas hoje eu tenho convicção e maturidade e tudo que vocês podem falar para entender que fisiculturismo é uma paixão, mas é uma paixão muito cara e que muitas vezes não vale a pena. Bom, deixa aí nos comentários se você entendeu um pouco da mensagem que eu trouxe nesse vídeo. Eu não quis ser muito chato, nem fazer um vídeo ultra longo, até por isso eu trouxe os cortes para me auxiliar nessa mensagem, né? Então, diz aí se você entendeu a mensagem que eu quis deixar aqui nesse vídeo e tudo mais. E tamo junto.